Cristo, né? O senhor poderia trocar eu pelo pastor. Eu falei para a esposa lá, pastor Raimundo poderia trocar, né? Mas é bênção de Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço a Deus a vida do pastor Raimundo. Obrigado pela oportunidade, né? Era para mim estar domingo aqui, né? Ele me chamou para estar domingo aqui, mas eu estava ali no Cidade Alta. Aí quando eu cheguei no Cidade Alta, eu falei para um irmão, ele falou, rapaz, você devia ter cancelado aqui. Eu falei, não, a oportunidade era para cá, lá vai ser outro dia, né? Graças a Deus. E hoje é o dia, tá bom? E eu vou falar uma palavra. Se doeu, você dá glória. Se não doer, você dá glória também. Tá bom? Vai dar certo. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma época difícil da igreja na terra. E este ano é o ano do avivamento e o ano onde o Senhor Jesus ele vai salvar muitas almas para o reino dele. Eu acredito nisso. Só que ele é um ano que nós precisamos nos despertar e buscar a presença de Deus. Nós precisamos orar mais do que nós estamos orando. Na verdade, pastor Isiton, a igreja hoje, ela ora pouco. Ela não ora mais como antes. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, no ano de 95, as nossas igrejas, ela era, Yuri, aqueles bancos de madeira duro, né? Não tinha ar-condicionado, eram os ventiladores. E a igreja chegava e dobrava o joelho, só levantava quando o pastor batia a campainha. Olha para esse irmão do seu lado e diz para ele assim, Jesus tem saudade dessa igreja. Amém? Ele tem saudade da igreja que ora. Vamos ler um texto. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Eu gosto desse personagem que eu vou falar sobre ele nessa noite. E eu quero falar sobre um milagre que Deus usou ele para fazer, ou se der a oportunidade, os 2 milagres, mas também falar sobre a chamada dele. A chamada dele. Versículo 9 do capítulo 2 de 2 Reis diz assim: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Amém. O versículo 9, ele é um versículo onde o profeta Elias, ele faz uma pergunta para Eliseu. Pede-me o que você quiser. Foi a mesma coisa quando Deus falou para Salomão. Pede o que você quiser. Hoje, se Deus olhasse para mim, ou se Ele olhasse para você, e Ele fizesse essa pergunta, que Elias fez para Eliseu: pede-me o que você quiser. No capítulo 19, do versículo 1 Reis, a Bíblia diz que Elias ele já estava
em um lugar escondido, ele teve que se esconder. E a Bíblia diz que o Senhor chegou para Elias, para falar com Elias. E no versículo 18, a Bíblia diz que o Senhor, ele fala com o profeta Elias, dizendo para ele que era para ele procurar um rapaz por nome de Eliseu. A chamada de Eliseu, ela é uma chamada muito interessante, que quando Deus fala para Elias procurar Eliseu e consagrar ele como profeta, que Eliseu ia substituir Elias na terra, a Bíblia diz que quando Elias encontra Eliseu, ele estava lavrando a terra de seus pais. Versículo 19 do capítulo 19 de 1 Reis diz: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª, e Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. No versículo 20, o Eliseu, ele fala com Elias. Então deixou ele os bois e correu após Elias. A Bíblia nos mostra aqui que quando Elias chama Eliseu, pega a capa e lança sobre Eliseu, Elias automaticamente já sai da presença de Eliseu. Eliseu disse que ele vai após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, não vai e fica, vai e volta, pois que te fiz eu. Eliseu, ele entendeu o chamado de Deus através do profeta Elias. A Bíblia vai dizer que Elias, ele era conhecido como um grande homem de Deus da época. Elias, Deus permitiu que ele fizesse milagres através de sua pregação. Elias, ele pregava segundo aquilo que o Deus de Israel colocava em sua boca para falar. Elias, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Elias, quando ele falava, Deus atendia a palavra de Elias, porque Elias, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Para ter intimidade com Deus, pastor Edi Carlos, nós precisamos estar em oração. Para ter intimidade com Deus, Yuri, tem que estar de joelhos dobrados. Pregar bonito, pastor Isiton, eu não vejo dificuldade. É você ler alguns livros, fazer um curso de teologia, você prega bonito. Agora, pregar com unção e com graça, tem que ter oração. Cantar bonito é só ensaiar e canta. Agora, cantar com unção, igual o Ministério Louvor cantou, e a igreja sentir a presença de Deus, tem que ter oração. A oração, ela faz a diferença no meio da igreja. Nós estamos vivendo em uma época onde muitos de nós, pregadores, já paramos de orar, já decoramos alguns textos bíblicos e achamos que nós não precisamos mais orar para falar a palavra de Deus, porque nós acreditamos que tudo que Deus faz através da palavra. Sim, nessa época aqui,
se você observar a Bíblia vai dizer que Elias, ele era conhecido como um homem de Deus. Quando Deus chama Eliseu para o ministério, a Bíblia vai mostrar que Eliseu, ele começou a andar com Elias. Eliseu começou a observar o jeito de Elias ministrar a palavra. Eliseu começou a observar o jeito de Elias pregar, o jeito de Elias orar, até mesmo de chamar o povo para a frente para orar. Quando Elias fazia milagre através do nome do Eterno, eu creio que Eliseu começou a observar. Chegou um tempo que o ministério de Elias tinha que parar, porque vai chegar o dia, pastor Ed Carlos, pastor Raimundo, que o meu e o teu ministério vai parar, e vai vir uma nova geração, pastor Eziton, só que essa geração que está vindo agora, Jesus me perdoa, é uma geração que ela não ora mais, é uma geração que ora pouco. Se você entender a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer, na época do rei Herodes, a Bíblia vai dizer que havia mais de 18 mil sacerdotes no palácio, separado em 24 grupos de sacerdotes. A Bíblia diz que Zacarias, ele servia a Deus dentro do palácio como sacerdote. Os teólogos vão dizer que Zacarias servia a Deus aproximadamente 9 meses como sacerdote. Havia sacerdotes naquela época que não entravam dentro do templo para oferecer um momento de adoração, morriam velhos e não tinham o privilégio. Mas a Bíblia vai dizer que coube-lhe a sorte, e a sorte caiu sobre Zacarias. Quando alguém dizer para você que crente não tem sorte, você diz: crente tem sorte sim. A sorte coube, e aconteceu um milagre na vida de Zacarias. Quando Zacarias adentrou dentro do templo, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o anjo estava do lado direito do altar. Quando ele entrou no templo, a Bíblia diz que o anjo olhou para ele e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Pastor Raimundo, olha que coisa interessante. Ele nem dobrou o joelho para orar, pastor Isiton. E Deus disse assim: a tua oração já foi ouvida, fica tranquilo. A oração, ela faz a diferença na vida do pregador, na vida do cantor, na vida do pastor, na vida da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem salvação de almas, não tem milagre. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para você que eu e você precisamos voltar no tempo passado e orar, buscar a presença de Deus. Louvado seja Cristo. É o ano de avivamento, não vai ter avivamento sem oração. Para acontecer avivamento, precisamos orar. Precisamos buscar a presença de Deus. Aleluia. Eliseu começou a andar com Elias. Mas chegou o tempo que o ministério dele teve que parar. Aí Elias olhou para Eliseu e disse assim: olha, eu vou ser tomado numa carruagem de fogo. Se você vê, se você tem o privilégio de ver, na hora que eu for tomado, pede o que você quiser. Se fosse eu pedir para ficar rico. Eu quero ficar rico. É certeza. Não adianta que alguém falar para mim que pediria unção dobrada, irmão. Deus conhece o meu coração e sonha meus pensamentos. Não adianta. A igreja de hoje não é como a igreja antigamente. Aí ele diz assim: difícil coisa você me pediu. Porque Eliseu pediu: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Tipo assim, pastor de Carlos, se você pregou e um paralítico andar, eu quero pregar e quero ver 2 andarem na igreja, pastor Isiston. Essa era a vontade de Eliseu. Eu quero a unção dobrada que há na sua vida. Que há na sua vida. A mesma unção eu não quero só se for dobrada. Dobrada. Difícil coisa você me pediu. Mas se você ver, aí eu acredito numa coisa que eu vou dizer. Eliseu não dormiu mais. Porque o milagre só ia acontecer se ele visse. Passou a noite inteira, 24 horas com o olho. Nem piscava. Porque se ele piscava, Jesus arrebatava Elias. E ele ficou observando. Quando Elias foi tomado,
a capa caiu pela segunda vez sobre a vida de Eliseu. Uma coisa interessante, pastor Isiton, o relógio não está aqui, pastor Raimundo, mas eu estou aqui. Uma coisa interessante que eu vejo é que quando Elias foi, ficou Eliseu. A unção já não estava mais com Elias, porque Elias tinha ido. A unção estava sobre a vida de Eliseu e dobrada. E dobrada. Quando Eliseu, ele era ajudante, auxiliar de Elias, a Bíblia diz que Eliseu contemplou Elias pegar a capa e bater na água do Rio Jordão, e a água abriu, e passaram em seco. A porção dobrada estava na vida de Eliseu, sim ou não? Era só ele falar, Rio Jordão, abre que eu quero passar. Não precisava bater a capa. Era só falar, a unção estava sobre ele. Mas uma coisa que me chama a atenção, é que Eliseu, ele lembrou de quem separou ele para o ministério. A Bíblia diz que quando Eliseu chegou no Rio Jordão, ele pegou a capa de Elias e disse, aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus do pastor que me chamou para o ministério? Aonde está o Deus do pastor que derramou o óleo sobre mim, garantiu confiança em mim, acreditou na minha chamada? Hoje é diferente. Hoje o pastor consagra um e ele fica torcendo para o pastor ir embora para ele assumir o lugar dele. Hoje é desse jeito. Aqui não tem esse negócio, mas tem muito lugar que tem. O ministério de Eliseu continua. Eliseu, ele começa a fazer a mesma trajetória que ele fez como auxiliar de Elias. Na época de Elias, Deus usou uma viúva rica para sustentar Elias. Na época de Eliseu, Deus coloca Eliseu de uma viúva pobre e endividada. E o credor estava vindo à sua casa para pegar os 2 filhos. Naquela época, como um homem devia e ele morria, a dívida não caducava, a dívida permanecia, Yuri. E os credores, ele vinha na casa da pessoa 3 vezes. A primeira vez para cobrar, não tinha o dinheiro, voltava e dizia, vou voltar de novo. Quando voltava a segunda vez e não tinha o dinheiro, ele levava tudo que tinha na casa para pagar a dívida. Se não pagava a dívida, voltava pela 3ª vez para buscar os filhos. Eliseu, quando encontrou com esta mulher, a Bíblia diz que esta mulher olhou para Eliseu e disse assim, meu marido, teu servo, ele era fiel ao Senhor. Fiel. Irmão, essa palavra fiel ao Senhor é muito forte. A Bíblia diz que se eu e você for fiel ao Senhor, nós comeremos o melhor da terra. Não se preocupa com o que vai acontecer, seja fiel. Se você for fiel a Ele, Ele não vai te deixar só. Eu acredito nisso. Eu acredito no Deus que eu sirvo e prego. Eu acredito. Vou falar uma coisa aqui que minha esposa disse, não fala lá não. Eu tenho um medo tão grande de morrer, que eu disse para Deus assim, Deus, não deixa a morte me levar. Quando eu vejo o pastor, está gravando? Quando eu vejo o pastor Fernandes dizendo aqui, que cada um de nós vai morrer, eu falo lá no banco, na poltrona, inspiro, eu não vou morrer. Esses dias, pastor, eu estava na casa de uns irmãos, e eu falei que a morte não ia me alcançar, porque eu tenho medo de morrer, e quando dobro o joelho, eu falo, Jesus me livra da morte. E aí, uma irmã falou bem assim, irmão Marco, para você ver Deus, você tem que morrer. Eu disse, irmã, a senhora está enganada do que o senhor está falando. Ela falou, por quê? O senhor me prova na Bíblia? Eu disse, provo. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, eu que vou estar vivo, meu corpo vai ser transformado num corpo incorruptível de glória e verei o Senhor no céu.
Está escrito, eu acredito nisso. E se Jesus demorar muito tempo para vir, irmão, Jesus já está na porta. Daqui a pouquinho ele abre. Daqui a pouquinho ele abre. Daqui a pouquinho. Eliseu encontrou essa mulher e essa mulher disse: meu marido era teu servo fiel. Deve uma dívida, os credores veio buscar meus 2 filhos para serem servos. Esta mulher, ela era uma mulher que orava a Deus. Era uma mulher de oração. Quando Eliseu pergunta para ela assim: declara-me a que tens na tua casa. Ela disse: a tua serva não tem nada. Aí o Espírito de Deus lembra ela que ela tinha uma botija com um pouquinho de azeite. Porque quem ora, pastor de Carlos, sempre tem um pouquinho de azeite. Sempre tem um pouquinho de azeite. Sempre tem um pouquinho. Aí o anjo chega e fala assim: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Pode ficar despreocupado. Se você não quiser morrer, a morte não vai te alcançar. Fica em paz. Aleluias. Já está acabando a hora. A Bíblia diz que Eliseu, ele tinha um costume. Eu vou pular essa parte. Tinha um costume para passar em frente da casa de uma mulher. O caminho da casa dessa mulher era caminho para um monte de oração. Ali passavam muitos profetas. A Bíblia diz que uma certa vez, essa mulher viu Eliseu, achou graça em Eliseu e disse para o seu marido: marido, eu tenho visto que esse moço que passa aqui em frente de casa, ele é um homem de Deus. E eu senti no coração de fazer um quarto para ele, lá no fundo, na beira do muro. Se você entendeu o texto, a Bíblia vai nos mostrar que essa mulher vivia só ela e o esposo. O esposo, se nós entender a Bíblia, ele não era pobre. Então a casa dessa mulher não era uma casa pequena. Ela viu Eliseu, pastor Ziton, e disse: marido, eu tenho visto que esse homem, ele é um homem de Deus. E eu senti no coração de fazer um quarto para ele, lá no fundo, na beira do muro. Talvez o marido dela disse para ela assim: mulher, a nossa casa é grande. Para que gastar dinheiro? Se é só para ele descansar e tomar água, ele pode entrar aqui em casa. Aí ela disse: não. Vamos fazer lá fora, do outro lado. Ele vai passar pelo corredor de casa e lá no fundo do muro. Porque ela era crente, Yuri, de oração. E ela leu um texto na Bíblia dizendo que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Ela falou: é profeta, mas é de carne. É lá no fundo. Você não esperava essa, né? É lá no fundo. É lá no fundo. Quando Eliseu olhou para essa mulher, Eliseu disse assim: mulher, você vai ficar grávida, dará à luz a um filho. Ela olhou para Eliseu e falou bem assim: não mintas para mim. Tipo assim, pastor Zitão, não seja mais um mentiroso, pastor de Carlos. Vários profetas passou aqui, pediu um copo de água, bateu o pé e profetizou e até agora nada. Então não seja mais um mentiroso. Ela falou: pela minha palavra, você vai ficar grávida. A mulher engravida, o filho nasce, cresce e vai para o pai. Irmãos, Eliseu, ele era um homem de Deus. Nesta época que nós estamos vivendo, existem 2 homens que pregam a palavra de Deus. 2 homens. Pergunte qual, eu vou te responder. Um homem de Deus e o homem que Deus usa. Há uma diferença entre o homem de Deus. A minha esposa olhou para mim ali. Há uma diferença no homem de Deus e no homem que Deus usa. O homem de Deus, Yuri, é aquele homem que ora, que dobra o joelho, que prega o que a Bíblia fala, não enche linguiça. É aquele homem que
tem intimidade com o Eterno, prega a palavra como ela é aquele homem que não é tipo o João Batista. Quando Zacarias chegou no templo, o anjo disse assim: o nascimento do seu menino será para a alegria de muitos, não de todos. Perguntei para Deus por quê, pastor Eziton. E sabe o que eu entendi ali, pastor de Carlos, pastor Raimundo? Quando o anjo disse assim: o nascimento do seu filho será para a alegria de muitos, não de todos. Porque profeta que é de Deus não agrada a igreja inteira, agrada só meia dúzia. Agrada só meia dúzia. Agora nós temos uns profetas, uns pregadores do século 21, que ele gosta de agradar a igreja. É chave de um lado, chave do outro, é isso, é aquilo. E mamãe, que você é contra? Lógico que não, também prego sobre isso. Mas a palavra tem que ser falada como ela é. Louvado seja Deus. O céu, irmão, existe, o inferno também. Todas as promessas é minha e sua, mas todos os mandamentos é para nós também. Vamos alcançar o céu através da obediência da palavra. Aleluias. O homem que Deus usa é aquele homem que quando ele chegar no céu, ele vai dizer assim, pastor Raimundo, para o Senhor: mas Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. É aquele homem que Deus usa, aquele que vai pregar, viaja sozinho, já falei, viaja sozinho, fica no hotel e manda um zap para a cantora, manda um zap para uma irmã, pede uma foto dela. Esse é o homem que Deus usa. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, Satanás. Está devendo 13 minutos, 25 segundos. Glória a Deus. Deus continue abençoando o evangelista Marcos Paulo.